Vamos entrar no campo político, é um assunto que ainda está em debate, que é a provável candidatura de Carlos Bolsonaro por Santa Catarina. A Maga vai trazer mais detalhes para a gente ao vivo. A turma ainda está falando sobre isso, está à mesa essa história. Boa tarde, Maga. Boa tarde, Polito. Boa tarde para você que nos acompanha. O assunto parecia que ia dar uma acalmada. Não acalmou coisa nenhuma. Eu sei que esse assunto já está rolando há algum tempo, mas a gente vai continuar tratando disso porque ele é de absoluto interesse dos catarinenses. E sim, a gente está falando da possibilidade de Carlos Bolsonaro, o filho do ex-presidente, atual vereador pelo Rio de Janeiro, de ser candidato ao Senado em solo catarinense nas eleições do ano que vem. E por que isso continua sendo assunto? Porque ele continua dando sinais de que isso pode, de fato, acontecer. Na semana que passou, o Paulo César, meu colega colunista aqui no Grupo ND, publicou um vídeo lá no blog dele em que Carlos Bolsonaro aparece despretensiosamente com um mapa de Santa Catarina ao fundo. E cá para nós, nada na política é o acaso. Muito menos um vídeo de um dos Bolsonaros. E isso passou a ser visto como um problema, essa candidatura para Santa Catarina, por diversos motivos, além, claro, da configuração política. Se Carlos Bolsonaro for candidato em Santa Catarina, uma das vagas que poderiam ser destinadas à composição da chapa majoritária de Jorginho Melo, por exemplo, já fica comprometida. Mas esse não é o maior dos problemas. O que não faz sentido é o nosso Estado, que tem aí bons números, números muito positivos, em áreas como educação e segurança, precisar importar um candidato. Pegando um gancho aí de um assunto que ganhou destaque recentemente, os bebês reborns, será que nós teríamos, então, um candidato reborn ao Senado, Polito? Ótima pergunta. O que os deputados estão achando disso? Pois é, o repórter Giovanni Martins, aqui do nosso time do ND+, fez essa pergunta aos 17 parlamentares do partido, tanto os federais quanto os estaduais, se eles apoiam a candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado. Chamou atenção o posicionamento do deputado Nilson Berlanda, que foi categórico ao dizer que isso seria um erro político. Um posicionamento bem corajoso, do deputado, que disse o que pensa sem medo da patrulha ideológica. Já a deputada federal Carol de Tone, que é nome apoiado pelo próprio governador para ser candidata ao Senado, disse que essa é uma decisão que cabe aos líderes, presidente Bolsonaro e governador, ex-presidente Bolsonaro e governador Jorginho Melo. Ela também citou que o objetivo em 2026 deve ser o de mudar a configuração do Senado para fazer uma maioria de direita. Já os estaduais Ana Campanholo, Ivan Nates e Maurício Peixe preferiram não se envolver no tema e não se manifestaram. A parte boa é que até agora, dá para não se posicionar, dá para dizer, olha, não quero falar sobre isso. Mas se essa candidatura descer a serra, todo mundo vai ter que tomar partido. E aí você está aí pensando assim, não, mas agora deu desse assunto, já esgotou, Nada disso. O ND Notícias de hoje, 19 horas, traz uma pesquisa exclusiva contratada pelo Grupo ND que vai responder a seguinte pergunta. O que os catarinenses pensam sobre a possibilidade de ver um candidato made in Rio buscando o Senado por Santa Catarina? É uma pesquisa detalhada, bem detalhada, que mostra em dados a opinião dos catarinenses. Essa opinião sobre isso, a gente vai conhecer daqui a pouco, às 19 horas. Mas a opinião do Grupo ND segue a mesma? Nós, definitivamente, não precisamos de um candidato importado. Viu, Polito? Quero ver o que vai trazer a pesquisa logo mais no ND Notícias a partir das 7 da noite. Acompanhe. Obrigado, Maga. Até amanhã. Até amanhã. E o assunto segue rendendo,